Capítulo 33 O amargo sabor da paixão. Enquanto o casal se mantinha em seu refúgio de sonho e encantamento, entregue à troca de carinho físico como se o mundo ao seu redor tivesse se reduzido àquela alcova perfumada, Licínio seguira para o campo em atenção às determinações de Marcos. Já ao longo do caminho, Drusila se pôs a imaginar como conseguir superar as barreiras que o administrador impunha aos seus ataques. Eis que aquele seria o momento adequado e ideal para a concretização de sua conquista, e na medida do seu sucesso, armar-se para a vingança contra o marido, cuja infidelidade em relação a Serapis até então não suspeitava. Enquanto Licínio se via envolvido pelos afazeres múltiplos que o exigiam em várias frentes de trabalho simultâneas, Drusila passava longas horas conversando com a serva, Lélia escutando-lhe a palavra envenenada, que, sabendo cultivar no espírito da patroa a ansiedade ao lado da suspeita, não poupava as cores fortes para insinuar a existência de algum relacionamento ou algum interesse afetivo envolvendo o administrador e a serva Serapis. Com esse tipo de ideia fixa, Drusila se deixou levar pelo desejo de possuir ou fazer-se possuir por ele, custasse o que custasse, já que não pretendia se sentir humilhada até o ponto de ver-se trocada pelo afeto de uma serva. Enquanto pensava, arquitetando um plano, passou a traçar a sua linha de conduta naqueles poucos dias em que estaria mais livre para agir. Tomou providências, pensou em cada passo e na sua maneira doentia e perturbada de imaginar como conseguir manter aquele homem sob o seu domínio para aproveitar-se de sua fragilidade masculina, imaginou que tivesse construído a armadilha ideal para os seus intentos. Feito isso, ao final do primeiro dia, convidou Licínio aos seus aposentos a fim de tratar de um assunto pessoal. Sabendo das reservas que o administrador tinha todas as vezes em que estava em sua presença, a mulher adotou a estratégia de não atacá-lo como fizera em outras ocasiões. No entanto, procurou vestir-se estudadamente, a fim de que, de maneira sensual e provocante, deixasse os olhos de Licínio partes de seu corpo para que fossem admiradas sem que lhe causasse constrangimento. Assim que chegou depois do trabalho, higienizado pelo banho que o devolvia as condições adequadas para estar na presença da senhora, apressou-se ele para atender à solicitação de Drusila. Tal era sua solicitude que sequer se deu ao direito de tomar a refeição, fazendo-o somente depois de escutar o que Drusila teria a lhe dizer. Chegou aos seus aposentos e se fez apresentar. Assim que lhe foi determinado o ingresso, Drusila determinou que todos os servos de confiança a deixassem a sós com ele, com exceção de Lélia, que de forma combinada ali ficaria para servir-lhe aos intentos, com a desculpa de cuidar da pequena Lúcia. Boa noite, senhor Licínio, exclamou Drusila, tentando parecer amável. Boa noite, minha senhora. Estou precisando tratar de alguns assuntos com o senhor com relação a estas terras e aos seus problemas, já que apesar de serem administradas pelo meu marido, foram bens que eu trouxera ao casamento e pertenciam à minha família, desde longa data, e assim me interesso por conhecer-lhe a real situação, tanto quanto isso interesse a meu marido. Pois bem, senhora Drusila, naquilo que tiver condições e puder atender-lhe a solicitação, estarei pronto para elucidá-la, respondeu Licínio. Vendo-lhe o estado de cansaço, Drusila perguntou se já tinha se alimentado, ouvindo-lhe a negativa como resposta. Imaginando tal situação e contando com isso para dar início aos seus intentos, sem consultar o administrador e como um gesto de cortesia pouco comum nos patrões para com seus empregados, determinou que Lélia fosse até a cozinha e providenciasse para que o jantar de ambos acontecesse no interior dos aposentos íntimos da senhora. Gesto inusual entre patrão e servo, principalmente quando se tratava da esposa desacompanhada do marido, na presença de outro homem.
Sabendo do intento de Drusila, Lélia na cozinha, junto de outros serviçais, fingindo descuidado comentário, típico dos empregados quando nas costas dos donos da casa, revelou em tom malicioso que Drusila estava encerrada no seu quarto, em companhia de Licínio, e ali eles iriam jantar juntos. Não foi necessário maior comentário para que na mente invigilante dos que ouviram passasse a ideia equivocada de que entre eles poderia haver alguma coisa a mais do que apenas a relação entre patroa e empregado. Lélia não se preocupou em esclarecer o assunto e, ouvindo os risinhos, percebeu que os outros empregados haviam mordido a isca e se alvoroçavam, com a possibilidade de estarem presenciando a infidelidade da mulher, justamente com o empregado da confiança do marido. Estes ingredientes eram explosivos na alma dos serviçais, que a partir de então estariam sempre vendo aquilo que não existia nos menores gestos e palavras dos envolvidos nessa questão. Regressando ao quarto, Lélia serviu-os pessoalmente, a fim de que outros servos não testemunhassem a postura respeitosa e digna de Licínio em relação a Drusila. Ainda que ele soubesse não ser de todo correto a sua permanência no interior do quarto de Drusila, entendia que a situação não era comprometedora, já que não se encontrava sozinho, e sim na presença de Lélia e da filha do casal. Estavam conversando sobre coisas do trabalho para o qual fora enviado, além do fato de não haver naquela propriedade local que permitisse uma conversação mais privada sobre negócios. Eis que, por se tratar de casa rural, suas dependências eram mais singelas do que o palácio em Roma, impondo-se que se improvisasse o escritório no interior dos aposentos de Drusila. Ante tais fatores favoráveis, Licínio agradeceu-lhe a preocupação, e sem que suspeitasse das intenções da mulher até então discreta e bem comportada, passou a se alimentar no que foi acompanhado por ela, que, conforme lhe confessara também, não havia jantado. Assim, ambos comeriam e conversariam. Lélia, postada diante do casal, mantinha-se atenta para atender a qualquer solicitação da senhora. Desse modo, a conversação correu pelos assuntos administrativos, sem que Licínio sentisse qualquer intenção sedutora ou subreptícia de Drusila. Ela, por sua vez, se mantinha ligada às questões das terras. Perguntara como estava o rebanho, se os cavalos estavam bem cuidados, se os lugares que ela costumava visitar e nos quais se deixava passar longas horas quando criança ainda estavam preservados. A todas as perguntas, Licínio procurava responder com atenção e exatidão, fazendo com que a mulher pudesse se contentar com suas explicações. No entanto, até mesmo para Licínio, a propriedade era muito ampla para que ele conseguisse detalhar-lhe e atender à curiosidade de Drusila de maneira satisfatória. Depois, então, de muitas respostas sem objetividade, e deixando entrever que não sabia sequer onde se localizavam este e aquele rincão, sobre o qual era indagado, Drusila manifestou o desejo de, na manhã seguinte, sair em visitação à propriedade. Enquanto servia o vinho fresco para que Licínio pudesse umedecer o alimento durante a refeição, demonstrou o desejo de que ele colocasse algum servo de confiança à sua disposição, para que no dia seguinte pudesse ser conduzida pelos arredores a fim de matar suas saudades dos bons tempos da infância que ela havia desfrutado naquelas paragens. Naturalmente, sendo a pessoa mais importante daquela pequena expedição, competia a ele estar acompanhando a sua visitação pela propriedade, porque relegá-la aos cuidados de um servo ou escravo seria abdicar de seus deveres primordiais, dentre os quais estava antes de tudo o zelo para com ela e a filha, bens mais valiosos do que as terras e os objetos de valor que ali pudessem estar sendo contados ou fiscalizados. Vendo que Drusila estava lhe criando um problema para a rotina que havia deliberado seguir,
Licínio, educadamente, imaginou uma forma de continuar a desempenhar suas funções administrativas e, conciliando as coisas, estar atendendo pessoalmente o desejo dela e sugeriu cortês. Penso que seria pouco adequado, senhora, que um escravo, mesmo que dos mais confiáveis, a conduzisse por estes terrenos, já que sua segurança está sob minha responsabilidade, tanto quanto a de sua pequena filha. Assim, para poder atender o seu desejo, não vejo outra pessoa capacitada a fazê-lo, a não ser eu próprio, como responsável final por qualquer coisa que venha lhe ocorrer nesse passeio. Como, no entanto, atendendo às determinações de seu marido, precisarei dar seguimento pela manhã aos afazeres que me obrigam a ausentar-me por várias horas. Sugiro que, ao final do dia, voltando mais cedo para cá, aproveitemos o abrandamento do calor do sol e, ainda com o céu claro, sigamos para os locais que sejam do seu agrado, nos acautelando para que voltemos antes que caia a noite. Percebendo que Licínio buscava ser atencioso e, com seus modos cavalheirescos, conciliar os problemas para que as suas intenções pudessem ser consideradas no meio de todos os compromissos que tinha que atender, Drúzila se sentiu envaidecida e imaginou que, efetivamente, Licínio também correspondia ao seu secreto desejo de envolvimento emocional. Desse modo, para que a oportunidade surgida fosse bem aproveitada, além de demonstrar certa submissão feminina que ela sabia ser do agrado dos homens, fez cara de felicidade e, demonstrando satisfação, exclamou: Eu bem sabia que de você, Licínio, passando a chamá-lo com intimidade, só poderia esperar tal comportamento delicado e compreensivo. Está combinado. Amanhã, ao final do dia, esperarei aqui para que a carroça nos transporte até os lugares que me foram tão agradáveis e nos quais passei momentos felizes a fim de revê-los, já que estão indeléveis em minhas lembranças. Sim, minha senhora, providenciarei para que um servo de confiança nos acompanhe, a fim de evitarmos quaisquer surpresas desagradáveis pelo caminho. Ouvindo o alvitre contrafeita, sem no entanto demonstrar sua discordância, já que pretendia estar sozinha com o homem desejado, Drúzila afirmou que seria feito como ele o determinasse, e que, assim combinados, esperaria ela o dia seguinte com ansiedade. Com o término do jantar e da conversação, Licínio saiu do quarto com um sorriso de satisfação estampado no rosto, já que aliviado havia passado incólume por aquelas horas de conversa, sem que tivesse que adotar qualquer postura defensiva. Inúmeras vezes saíra de situações como aquela, suando frio, fugindo para que não fosse comprometido perante olhos indiscretos e acabasse suspeito de sedução, já que ninguém acreditaria que houvesse sido ele sim vítima de tal prática por parte da patroa. As suas feições de alívio e de aparente felicidade ante a conduta contida de Drúzila, no entanto, foram interpretadas pelos olhares maliciosos dos empregados, como sendo de satisfação masculina pelo encontro íntimo com aquela que deveria ser tão somente a sua patroa. No mínimo, segundo as interpretações maldosas dos olhares que viam em tudo apenas aquilo que lhes ia no íntimo, Licínio estava se aproveitando da situação e envolvendo a senhora em uma teia de seduções sem sequer lhe respeitar a própria filha, e o que era pior, na ausência do marido. No dia seguinte, sem qualquer suspeita em sua alma sincera e desarmada, Licínio retomou a rotina que lhe cabia, enquanto Drúzila, dando asas à imaginação, adaptava o seu plano aos novos contornos surgidos, percebendo que a sorte lhe estava sorrindo mais do que havia suposto. Depois de tomar a primeira refeição, deixou o quarto e dirigiu-se ao exterior, em busca de organizar o passeio da tarde. Não fez nenhuma questão de esconder sua euforia e de avisar que, ao final do dia, deveria estar preparada uma cesta com alimentos e uma jarra de vinho, pois ela iria ausentar-se em visita à propriedade. Sabia Drúzila que, envenenados pelos comentários de Lélia,
Comentários estes que ela própria havia mandado fossem lançados ao ar descuidadamente. Os servos iriam interpretar a sua conduta como uma confirmação de suas suspeitas. Isso também fazia parte do seu plano pessoal. Indo ao local onde se guardavam os veículos para o transporte, entre os quais escolheria um para servir-lhe durante o passeio, percebeu que dentre todos eles um estava em piores condições, trazendo mostras de desgaste nas rodas e eixos, mas que na sua estrutura se apresentava mais adequado ao passeio, já que por possuir altas hastes de madeira espalhadas pela lateral, a guisa de rústica carroceria permitiria que nelas se fixasse uma cobertura de tecido protegendo do sol os seus ocupantes. Assim, Drusila preferiu escolher este veículo e, determinando que fosse preparado com a cobertura, incumbiu Lélia de fazer o restante dos preparativos, usando de sua astúcia feminina. Desse modo, determinou a Lélia, com quem partilhava todos os passos do plano, que se dirigisse até o local e, servindo-se do servo que de maneira mais maliciosa estivesse interessado no suposto caso de adultério, providenciasse para que os eixos da carroça fossem ainda mais avariados, a fim de que ao longo do trajeto estivesse sujeito aos rompimentos, impedindo o regresso da caravana. Isso lhe daria tempo para ficar mais afastada e sozinha com Licínio, a fim de seguir com os passos de seu plano. Lélia, sabendo dos intentos de Drusila, imaginando estar sempre na esfera de influência da patroa, não se fez de rogada e, entendendo o desejo dela, procurou aquele que por suas feições e expressões mais lhe parecia vulnerável, e entabulando uma conversação com a qual se fazia passar por íntima, continuou preparando tudo. Olá, Lívio, como vão as coisas por aqui? Perguntou Lélia, fazendo-se de interessada. Vendo-se abordado pela serva da patroa, moça interessante e cheia de atributos aos olhos do rude trabalhador rural, Lívio, jovem e fogoso, armou-se de todas as suas poucas possibilidades, para não fazer feio diante da jovem que o procurava. Ora, moça, tudo aqui é sempre igual, menos quando, de repente, chega gente da cidade e muda tudo, obrigando que todas as coisas caminhem de outra forma. E agora, não bastando o fiscal do patrão, ainda temos a própria patroa, que, ao que parece, resolveu dar um passeio por estas terras que ninguém nunca visita. Percebendo que queria seguir por caminhos mais íntimos e deleitar-se com os viajantes, como se fossem pessoas raras que nunca davam as graças por aquelas partes, Lélia continuou. Pois é sempre bom sair de casa e passear um pouco, sobretudo se a terra é tão bonita como é esta aqui, cheia de lugares inspiradores. O que não falta por aqui são lugares inspiradores, falou reticencioso o empregado. Vendo a sua indireta menção, Lélia aproveitou. Pelo jeito, você deve conhecer bem tais locais inspiradores, não é, Lívio? O rapaz corou, abaixando a cabeça e sorrindo meio sem jeito, concordou dizendo: alguns eu conheço muito bem. Pois eu gostaria que antes que eu voltasse para Roma, você me mostrasse um deles, pois queria ter uma boa lembrança desta terra para levar comigo. Dito naqueles termos, aquilo era quase um convite. A licenciosidade, vindo de alguém que possuía atributos físicos apreciáveis para um campesino acostumado à grosseria dos trabalhos braçais. Imediatamente, um brilho nos olhos surgiu e iluminou o rosto de Lívio, que mais do que depressa aceitou levá-la a tais recantos, onde o encantamento dos olhos abria espaço para a licenciosidade dos corpos apaixonados. Empolgado com a promessa, Lívio demonstrou estar no ponto para que Lélia seguisse com seus intentos, segundo as ordens de Drusila. Até mesmo a patroa está mais inspirada nestes dias, falou ela fingindo inocência. Deu para perceber que estes ares fazem bem aos desejos de muita gente. Você viu que Licínio ficou em seu quarto até mais tarde? Perguntou baixinho, fingindo contar o segredo.
Ora, Lélia, mas você também estava lá dentro, não estava? Claro, Lívio, mas você sabe que sou considerada apenas uma serva, que de um jeito ou de outro não tem qualquer valor nesse mundo ante os olhos dos que são quase nossos donos. Pude perceber que, dando asas aos nossos costumes da Roma corrupta e lasciva, o administrador está encantado pelos modos da senhora. Escutando-lhe as revelações picantes, Lívio comentou: Ora, Lélia, nenhuma senhora que não quisesse dar oportunidade a essa intimidade teria aceitado ficar ali com o outro homem. As mulheres são muito espertas. Não vai me dizer que foi Licínio quem determinou que o jantar fosse servido lá dentro. Isso é coisa de quem manda, não de quem é mandado. É ela, sim, como sempre fazem as mulheres, quem está dando asas para ele. Mulher sempre arruma um jeito para que as coisas aconteçam. Lívio já tinha se experimentado com a astúcia feminina e por isso considerava que a mulher ia traçando os pauzinhos, dando a impressão de estar sendo comandada pelos homens que de repente se viam presos em suas próprias armadilhas. Bem se vê, Lívio, que você entende de alma feminina, comentou Lélia. Já passei por poucas e boas nas mãos delas, sempre dispostas a nos dar esperanças e nos jogar para o lado, assim que não seja mais conveniente. Não tenho tanta certeza, assim, de que Drusila esteja tão interessada, falou a serva, dando sequência à conversa. Eu não tenho dúvida e sou capaz de apostar. Pois eu aceito a aposta, respondeu ela. E tirando do bolso pequeno recipiente de moedas, estendeu-o ante os olhos cobiçosos de Lívio como a entregar a sua parte na aposta. Mas eu não tenho dinheiro para apostar com você, falou o rapaz desconcertado. Ora, vamos fazer assim. Eu aposto que Licínio tem mais interesse do que ela, e você aposta que ela tem mais interesse do que ele. Se você ganhar, fica com o dinheiro. E se eu ganhar, você tem que me levar como uma patroa para os seus lugares inspiradores, que tal? A proposta era irrecusável, pois na visão de Lívio, qualquer que fosse o resultado, ele seria o único ganhador. Aceita a proposta, Lélia continuou. Agora, precisamos fazer as coisas funcionarem para que possamos avaliar qual dos dois é o apaixonado. Isso mesmo, Lélia, mas como vamos fazer? Perguntou ele. O que acha se nós dessemos uma ajudazinha para que o destino se aproveitasse desse passeio de hoje? Já que estou sabendo que Licínio e um servo vão acompanhar a senhora, para que acabassem ficando impedidos de voltar à sede, tendo que passar a noite sozinhos em algum lugar por aí? Ora, se seu Licínio está com ela, não ia querer ficar em uma situação tão comprometedora, a não ser que ele pretendesse seduzi-la, já que uma mulher não conseguiria voltar para cá sozinha, ainda mais durante a noite, em plena escuridão dos caminhos. Por isso, ele teria que voltar, deixando o servo com ela para protegê-la. Isso é o que um homem sem interesse faria. Pois então, exclamou sorridente a serva, seu espertalhão, é assim que vamos saber como as coisas ocorreram. Se Licínio voltar sozinho e deixar o servo com Drusila, é porque ela é a sedutora e ele o inocente, confirmou Lívio. Isso mesmo. Agora, se o servo voltar e Drusila ficar sozinha com Licínio, é porque ele a quer seduzir e usou o momento para ficar a sós e com condições de se aproveitar da situação. Estamos combinados assim? Ante a mente maliciosa e ao mesmo tempo ingênua de Lívio, parecia que aquilo era uma boa demonstração de sua tese. Além do mais, a aposta lhe seria favorável nas duas situações, fosse com o ganho do dinheiro, fosse com a possibilidade de estar na companhia de Lélia, em quaisquer dos recantos mais secretos da propriedade. Por isso, não se ocupou de avaliar todas as possibilidades e as possíveis variantes daquele acerto, através do qual iria deduzir qual dos dois envolvidos seria o maior interessado na sedução. Agora que estavam de acordo, competia a ele dar um jeito de que a carroça fosse enfraquecida, para que depois de algum tempo de trajeto,
o suficiente para que estivessem mais afastados da casa protetora, ela tivesse uma de suas rodas ou seus eixos avariados. Lívio vivera na área rural desde a sua infância e conhecia bem a que tipo de esforço era submetido o veículo, bem como a qualidade dos caminhos. Assim, tratou de abrir uma das trincas da roda dianteira da carroça, usando uma cunha de madeira que a enfraqueceria o suficiente para, com um choque mais duro ou um buraco mais fundo, romper-se e avariar o veículo, impedindo que pudesse prosseguir viagem. Para tanto, precisariam contar com a sorte, a fim de que pedras ou buracos fizessem o seu trabalho. Tudo preparado, Lívio procurou Lélia para comunicar-lhe eufórico que o plano estava ativado. Com um sorriso maroto e estimulante, a serva fez-lhe uma pequena carícia no rosto, como que a prometer aquilo que ele tanto estava desejoso, o dinheiro ou ela própria. Voltou aos aposentos de Drusila para relatar-lhe as novidades. Tudo pronto, senhora, a carroça está preparada. No entanto, ela precisa ser conduzida com cuidado, até que distante daqui o suficiente, segundo seus planos, seja projetada sobre alguma pedra ou alguma vala do caminho, para permitir que a roda se rompa. Deixe comigo, Lélia, eu me incumbo desse detalhe, respondeu Drusila, feliz com o andamento de seus planos. Ao final do dia, conforme havia prometido, assim que o sol se tornava mais brando e iniciava suas despedidas do céu, todos estavam a postos sobre o transporte devidamente carregado com os alimentos solicitados por Drusila, coberto com um mantel a caminho do passeio solicitado, sendo que o servo de confiança manejava as rédeas da carroça. Licínio sentava-se ao seu lado, e no interior da carroceria, cujo teto estava coberto pelo tecido leve, mas as laterais seguiam abertas à vista, fora adaptada uma confortável cadeira para que Drusila ali se acomodasse. Atendendo aos seus pedidos, o servo conduzia a carroça lentamente, com a desculpa de que não desejava desconjuntar-se ante os solavancos do caminho. Com isso, o grupo ia se dirigindo aos locais que Drusila indicava, e ela, fingindo surpresa, lançava comentários aqui e ali. Já haviam caminhado bastante, quando, por causa do adiantado da hora, Licínio sugeriu que voltassem, ainda que repetissem o passeio no dia seguinte. Vendo que havia chegado o momento, Drusila respondeu-lhe fingindo euforia. Sabe, senhor Licínio, quando eu era jovem, vim até aqui e dirigi a carroça sentindo toda a emoção juvenil de estar no comando de um veículo. Antes que voltemos, gostaria de fazer a mesma coisa, relembrando meus tempos de alegres peripécias. Mais do que pedindo, a palavra de Drusila soava como a imperiosidade de um desejo, que ela iria realizar, ainda que contra a vontade do empregado. Levantou-se da cadeira e recebeu do servo que conduzia as rédeas o comando da carroça, sem que Licínio tivesse como impedi-la, cabendo-lhe tão somente a advertência de que tivesse cuidado. Assim postada, com o servo acomodado na carroceria, Drusila começou a manejar os animais pelos caminhos rústicos e, depois dos primeiros momentos de trajeto suave, deu-se o direito de arrojar na velocidade, incentivando os animais a que ganhassem o galope, como uma jovem impetuosa conduzindo a sua biga em dia de competições no circo romano. Licínio se segurava como podia ante os solavancos do caminho e com voz de preocupação repetia: "Devagar, senhora, mais devagar. É perigoso, a senhora não tem prática." No entanto, nada fazia com que Drusila diminuísse a marcha. A poeira ia se levantando à passagem do veículo e o chicote estalava no ar, indicando aos animais a necessidade de acelerarem progressivamente, até que a valeta natural do caminho, aberta pela corredeira da enxurrada, serviu de buraco a produzir o rompimento da roda dianteira e o acidente se apresentou inevitável. Com o desequilíbrio do veículo, faltando-lhe uma das rodas, inevitável foi a queda de todos ao solo
inclusive de Drúzila, que já sabendo do que os esperava, conforme as afirmativas de Lélia, estava preparada para o acidente. O mesmo não acontecendo aos seus 2 acompanhantes, que por tudo que viram, julgavam ter sido ele fruto do acaso e da euforia da condutora despreparada. A verdade era, no entanto, que com a queda, Licínio acabou torcendo o pé que apresentou imediato inchaço, que o impedia de caminhar. O servo, apenas assustado e com pequenas escoriações, era quem ajudava a levantar a senhora e o administrador, recolocando-os em condições de avaliar a situação a que estavam expostos. Constatados danos ao veículo e a condição física de Licínio, o cenário estava completo para que Drúzila pudesse aproveitar-se da situação e tomar suas próprias atitudes. Licínio não tinha como caminhar longas distâncias e não lhe restava outra alternativa senão ficar ali esperando que alguém viesse ajudá-los. No entanto, a noite caía e os caminhos se tornariam escuros e difíceis. Assim, sem perda de tempo, Licínio se dirige a Drúzila e lhe pergunta: Senhora, estamos em apuros. A carroça não tem como andar e eu estou com meu pé torcido, sem poder caminhar até a sede, já que estamos muito distantes. Aconselho que a senhora siga com o servo até lá e que, em lá chegando, mande alguém até aqui, guiado pelo empregado que sabe nossa localização, a fim de recolher-me. Vendo que Licínio pretendia ficar sozinho e que seu plano não podia aceitar isso, Drúzila deu o contra e passou a ordenar, valendo-se de sua condição de patroa. Não será possível que você pretenda me mandar a pé de volta para casa. Você está louco, Licínio? Eu não chegaria vivo ao destino. Se você não pode caminhar, eu também não posso ir, já que o servo vai até lá, que ao chegar providencie condução para nós 2 e venha nos buscar. Antes disso, ele nos ajudará a colocar algumas pedras de apoio debaixo do eixo, para que a carroça possa ficar nivelada e nós possamos ficar debaixo de sua coberta protetora. E para que ele possa chegar mais depressa ao destino, vamos comer algo do que eu trouxe, já que a noite parece que será longa e nos promete. Assim que foi nivelada melhor, Drúzila subiu à carroceria e de seu interior trouxe grande cesto contendo alimento e vinho, dizendo-lhes que aquilo faria parte de uma refeição que pretendia tomar junto aos lugares pitorescos de sua infância, mas que agora lhe serviria de ração para os momentos de espera pelo socorro. Enquanto os 2 homens se preocupavam em receber os lanches, Drúzila se incumbia de servir o vinho, ocasião em que, sem deixar que percebessem, valeu-se da escuridão para derramar no copo do servo algumas gotas de uma substância que produzia sonolência suficiente para tontá-lo durante a jornada e confundir sua noção de direção na escuridão da noite. Tais substâncias, tanto quanto os poderosos venenos, eram muito comuns naquele tempo, graças aos quais homens probos eram colocados em situação vexatória, ao acordarem desnudos na companhia de rapazes igualmente despidos. Criaturas inconvenientes eram afastadas da vida para deixar livres os caminhos, envenenadas por tóxicos letais, cujo rastro nunca levava aos verdadeiros criminosos. Depois disso, despachou o empregado, que por mais que andasse depressa, levaria ao menos umas boas 3 horas para chegar a casa, se não estivesse intoxicado pelo sonífero que confundiria todo o seu senso de direção e, com certeza, o impediria de alcançar o destino até que o dia clareasse. Aproveitando-se da solidão em companhia de Licínio, Drúzila ajudou-o a se sentar no interior da carroça, dentro da qual também se postou. Ali estavam os 2 agora, um à mercê do outro, ou melhor, ele à mercê de Drúzila, excitada e impaciente para concretizar seus planos. No entanto, seus planos não envolviam, naquele momento, a consumação do ato físico. Ela desejava confundir a noção de Licínio e, por isso, considerando-o como um herói ferido, tratou de envolvê-lo com delicadeza e carinho. Sendo serviçal e prestativa, observando-lhe o calcanhar edemaciado, tratando de enfaixá-lo com os tecidos que possuía,
que, na falta de meios, obrigou-a a rasgar parte de suas próprias vestes, a fim de usá-las como faixas. Licínio tentava impedi-la, já que sabia de sua forma tirada de ser, mas percebendo que Drusila se continha, imaginou que ela estava sendo efetivamente prestativa e interessada em sua melhora. Depois de acomodá-lo, serviu-lhe outra porção de vinho, no qual igualmente ao que fizera no copo do servo. A mesma substância em quantidade um pouco menor, para que Licínio adormecesse suavemente. Assim que o efeito começou a se fazer sentir, Drusila acomodou-se próximo e, percebendo quanto ele lutava para não ceder, disse-lhe para que dormisse um pouco e que na carroça eles estariam seguros. Sem conseguir controlar a sonolência produzida pelo tóxico, Licínio caiu em profundo sono, do qual se aproveitou Drusila para fazer o que lhe era conveniente. Com a inconsciência do administrador, abriu-lhe a roupa expondo-lhe o tórax, desajeitando-lhe o restante do traje, a fim de supor a quem os visse terem estado em situação suspeita, ou ao menos ao próprio Licínio, fazer com que imaginasse a ocorrência de intimidade que em verdade não haviam ocorrido entre eles. Aproveitando para compor bem a cena, afrouxou as próprias vestes, expondo o colo, como que se igualmente também tivesse estado naquela situação. E para que se visse na condição de vítima, ingeriu uma forte dose da mesma substância adicionada ao vinho, para que só viesse a acordar depois de Licínio. A cena estava bem armada e ante os olhares de qualquer pessoa, não haveria dúvida de que ela fora seduzida por Licínio. Além do mais, Drusila havia deixado instruções a Lélia para que assim que tivesse atingido a madrugada, ela iniciasse a busca pelos desaparecidos, valendo-se da companhia de Lívio, seu cúmplice, tendo deixado indicações aproximadas da região onde imaginava que iria estar a carroça quebrada. Desse modo, como nenhum dos integrantes da caravana retornasse no adiantado da noite, a serva deu o alarme, dizendo cumprir as ordens da patroa que a havia instruído de como proceder em caso de emergência, saiu em outra carroça acompanhada por Lívio, que, preocupado com a situação, a fim de certificar-se de quem é que ganharia a aposta, exclamou surpreso. Mas Lélia, e nossa aposta? Que aposta, Lívio? Ora, a aposta que fizemos sobre quem voltaria para cá. Ah, já faz muito tempo que eles saíram e por isso alguém já deveria ter chegado de volta. Estou preocupada e não aguento mais esperar. Você tem que ir comigo, afinal de contas, você também participou disso e não pode ficar sem me ajudar. Está certo, mas isso é segredo nosso, falou ele preocupado com a possibilidade de ter revelado a sua colaboração no acidente, o que redundaria em sérias punições. Claro, Lívio, para mim não importa nada mais senão a segurança da senhora. Se você quiser, eu me dou por vencida na aposta e assim que for possível, lhe pagarei o prometido. Acalmado, Lívio se dispôs a sair com uma lanterna primitiva em uma carroça na direção que Drusila tinha indicado à sua serva. Assim, enquanto o emissário da senhora, semi-embriagado pelo sono, estava rastejando por entre as moitas do terreno, perdido e atontado, tentando chegar à sede da fazenda, a carroça de Lélia e Lívio seguia até as proximidades do local, na maior velocidade possível. Era madrugada, ainda, quando chegaram à região, e não foi difícil reconhecerem, à luz da lanterna de óleo e à distância, os contornos da carroça variada. E ao se aproximarem, constatarem que em seu interior, Drusila, seminua, dormia ao lado de um Licínio igualmente adormecido e com as vestes desarranjadas. Lívio e Lélia se entreolharam como a confirmar suas suspeitas, sem saberem dizer ainda quem havia seduzido quem, mas tudo indicando que ao homem cabia maior responsabilidade por aquela situação delicada. Ao tentarem acordá-los, perceberiam que suas suspeitas se confirmavam, já que Licínio voltava à consciência com facilidade
e rapidamente assustado com a presença de estranhos, enquanto Drusila, por mais que lhe forçassem o despertamento, se mantinha entorpecida, como a indicar que se encontrava naquele estado em decorrência de força mais potente que a do sono normal. Os fatos eram mais reveladores aos olhares maliciosos do que quaisquer discursos ou justificativas. 2 testemunhas os tinham encontrado naquelas condições. Licínio não sabia o que dizer e, por mais que dissesse, isso não valeria de nada.